Então tá, eu já sei quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, que oportunidades que eu quero aproveitar. Então, eu preciso descobrir agora qual que é o meu propósito. Quando você decidiu entrar para se colocar como pré-candidato, provavelmente você tinha uma coisa em mente. E um motivo, uma coisa que te leve a isso. Esse é o seu propósito. É o porquê você está tentando se colocar nessa posição, que a gente sabe que não é fácil. E por que você resolveu ir por esse caminho, tá? E o propósito, ele vai nortear toda a sua narrativa de comunicação. Ele vai estar sempre embutido dentro de todas as mensagens que você passar. Então, é muito importante que você consiga desenhar isso no começo, que ele é como se fosse um norte, tá? Então, dentro desse propósito, o que é importante você pensar? Primeiro, qual é o problema da sociedade que você pretende resolver? Que impacto que você quer gerar? Você quer ser pré-candidato, você quer ser vereador por quê? Eu quero melhorar as condições de vida do meu bairro, eu quero trabalhar por uma cidade mais inovadora, eu quero melhorar a segurança na cidade. Qual é o seu propósito? Esse problema, isso é importante para vocês que vão ser candidatos a vereador, tá? Ele precisa ser um problema que ele pode ser resolvido na esfera do cargo que você está se candidatando. Porque tem muito vereador que vem com o propósito de presidente. E aí não funciona, porque você não vai conseguir entregar a sua mensagem, porque as pessoas vão saber que você não vai conseguir resolver aquele problema que você está dizendo que vai resolver, porque não é um problema que um vereador pode resolver. Esse problema é um problema para mais pessoas? Não adianta eu querer resolver um problema que é um problema só para mim. Então, eu quero que os ônibus tenham um ar-condicionado, sei lá. Eu quero que, enfim, que ciclovia já é um tema que já está mais disseminado. Mas pensa se há 15 anos atrás eu resolvesse me eleger porque eu quero que tenha ciclovia na cidade inteira, que era um tema que não estava tão acessível, né? Que não era tão comum a gente ver ainda. Então, pensa se o seu problema é um problema que impacta a vida das outras pessoas ou se é um problema que impacta uma quantidade muito pequena de pessoas que não é relevante para você propor uma candidatura em relação a isso. E eu tenho uma estratégia para resolver esse problema, porque na hora de você construir a sua comunicação, você vai ter que dizer como você vai resolver esse problema. Você não precisa, é claro, ter um projeto de governo, uma coisa super esmiuçada, mas você precisa ter uma noção. Então, aqui, a nossa pré-candidata, Paula Maria, qual seria o propósito dela diante das forças, das fraquezas que a gente identificou e o cenário? É melhorar a qualidade de vida e o acesso à saúde das pessoas que vivem na região de Vila Bonita e todas as periferias de São Paulo. Por que todas as periferias de São Paulo? Porque provavelmente só os moradores de Vila Bonita não são suficientes para eleger a Paula Maria. Então, ela precisa elevar o propósito dela de uma forma que ela conecte com mais pessoas. Então, lembra que ela não é conhecida fora da região dela, mas ela vai querer começar a ser. Então, ela precisa levar uma mensagem que atinja pessoas além da região dela. Então, todas as periferias de São Paulo. Ela conhece uma periferia, ela vive numa periferia, então ela sabe como melhorar a vida das pessoas na periferia. Tá, já sabemos nossas forças, nossas fraquezas e qual é o nosso propósito. Agora a gente vai pensar sobre com quem a gente está falando. Porque não adianta você saber o que você quer falar se você não sabe o que as pessoas querem ouvir. Então, a primeira coisa que você vai fazer nesse momento é tudo um grande chute, porque provavelmente a maioria de vocês não tem um trabalho de redes sociais estruturado há muito tempo. Então, você não vai ter, daqui a um tempo vocês vão ter, mas nesse momento vocês não conseguem definir um perfil de quem é o público com quem vocês estão falando. Daqui a um tempo trabalhando, a rede social vai te dizer, você conversa com mais mulheres, a faixa etária, a renda, o Facebook, o Instagram te dá todos esses dados quando você tem um tempo já de trabalho. Mas nesse momento, você vai fazer um chute. Mas um chute, assim, bem direcionado, porque você sabe mais ou menos com o que quer falar. Então, por exemplo, a Paula, ela defende saúde, é um tema que não dialoga muito com a juventude, né? Então, provavelmente ela fala com as pessoas de 30 anos para cima, talvez. Mulheres são mais preocupadas com saúde do que os homens. Ela é de periferia, então são pessoas de renda baixa, o público dela. O nível de educação, apesar da Paula ter ensino superior, ela vai falar com pessoas provavelmente que têm nível médio, que é a maioria das pessoas lá na região que a Paula vive. O estado civil das pessoas, são pessoas solteiras, casadas. Eu acho que quem é casado se preocupa mais com saúde. Você vai chutando. E aí você vai traçar um perfil. Tem acesso à internet? Tem. É politicamente engajado? Você vai conversar com pessoas que já se estão familiarizadas com o meio político, já têm envolvimento político,
ou você vai falar com pessoas que não entendem nada de política. Isso faz toda a diferença em como que você vai construir a sua mensagem, tá? E você pode colocar nesse perfil do público-alvo qualquer outro aspecto que você ache interessante para você definir como você entrega entrega para as pessoas a sua mensagem, tá? Você vai trazer dados demográficos, geográficos e comportamentais. Então, demográfico, idade, gênero, geográfico, localização e comportamentais, o que essa pessoa faz no dia a dia. Para te ajudar a conversar com esse seu público-alvo, essa é também uma estratégia muito usada no marketing, a construção de uma persona. A gente vai dar um nome para o seu público-alvo, você vai criar literalmente uma pessoa. Então, meu eleitor é a Juliana, que tem 35 anos, mora em Vila Bonita, ela até é casada, ela só estudou até o nível médio, ela costuma se informar por meio de informações que ela recebe no WhatsApp, ela lê o jornalzinho de bairro que é distribuído em casa. Você vai literalmente desenhar uma pessoa e dar um nome a ela, e dizer o que ela faz, vai definir o comportamento dessa pessoa, ela estuda, ela não estuda, ela chega cedo em casa, ela não chega cedo. Isso vai te ajudar a ter uma noção de que horas que você pode conversar com essa pessoa, se ela trabalha o dia inteiro, se ela não trabalha, entendeu? E a pessoa, ela te ajuda, na hora que você está construindo um conteúdo, a você pensar se a Juliana ia conseguir entender aquilo que você está falando. Porque se você acha que seu público-alvo são pessoas que não entendem de política, e de repente você está escrevendo um post, você entende de política, e você falou de um jeito muito complicado, aí você para pensar, putz, será que a Juliana entendeu isso que eu estou querendo dizer aqui? Não, melhor eu redefinir o meu discurso, melhorar as palavras, alinhar a minha forma de dizer, de contar as coisas ao que a minha persona, ela entende. E você pode ter mais de uma persona. Se você acha que seu público, ele tem mais de um perfil, você cria uma persona para cada perfil. Porque na hora de criar o conteúdo, você pensa, esse conteúdo não é para Juliana, é para dona Isaura, que é aposentada e fica em casa. Enfim, você pega na hora que você achar que você trabalha com 2, 3 tipos de pessoas diferentes, você vai criando. E depois, conforme você for tendo os dados, você vai alinhando isso. Nossa, eu achei que eu dialogava super bem com pessoas de 25 a 45 anos, mas a maioria do meu público tem a partir de 18. E aí você vai ajustando a sua linguagem a tudo isso. Nas agências de marketing, normalmente a gente, quando está criando uma campanha, a gente deixa a persona assim na nossa frente, para a gente ficar lembrando o tempo todo, faz um bonequinho, alguma coisa, para ficar lembrando todo se aquela pessoa com aquele perfil consegue receber a mensagem que você está querendo passar, tá? Aqui tem um descritivo das coisas que eu já falei, de que tipos de informações que você vai desenhar para colocar essa persona. Então, informações pessoais, casada, solteira, filho, mora sozinho com os pais, informação profissional, trabalha, se ela almeja outras coisas. Isso é importante, porque se você é uma pessoa que almeja coisas, você pode se conectar com uma pessoa que conseguiu coisas. Por exemplo, a Paula Maria, ela estudou muito e conseguiu se formar em enfermagem. Então, uma pessoa do público-alvo dela pode ser uma jovem que quer estudar muito e chegar onde a Paula Maria chegou, entendeu? Então, você se conecta com essa pessoa de alguma forma. A rotina, o que ela passa, o que ela faz, as aspirações, quais são os desejos, o presente e o futuro dela. E aqui é muito importante, as dores e necessidades. Se eu estou propondo uma candidatura para lutar pelo bairro de Vila Bonita, eu tenho que pensar quais são as dores das pessoas que vivem em Vila Bonita, que necessidade que elas têm. Então, a Paula vai defender o tema da saúde. A UBS da Vila Bonita não funciona direito. Então, a pessoa procura uma consulta e não tem. Quais são as dores que a pessoa passa no dia a dia que se conectem ela a você? Porque na hora que a pessoa perceber que a necessidade dela é exatamente aquilo que você está se propondo a resolver, ela vai se sentir conectada a você. Então, mapeie, pense, reflita muito sobre quais são as dores das pessoas com quem vocês estão conversando. Se eu defendo segurança, a dor da pessoa com quem eu estou conversando tem que ser a insegurança na cidade. Eu tenho que conversar com as pessoas que tenham este problema, que sintam isso, entendeu? E se ela quer melhorar isso, né? Se a pessoa, ela sente que dá para melhorar isso, tem esperança. E influenciadores. Aonde essa pessoa com quem você quer conversar, ela se informa? Quem influencia as decisões e as opiniões dessa pessoa? É uma liderança do bairro? É na rede social, um influenciador de rede social? É o jornal? Ela é uma pessoa que se informa através da Globo? Ela se informa através da Record?
Pensem nisso, porque é uma forma de você se conectar também. Então, se, por exemplo, o meu eleitor, ele é um eleitor que não lê jornal, não adianta eu ficar colocando na minha rede social notícias de jornal. Ele não vai ler. Assim como ele não clica para ler na vida dele, ele não vai clicar lá para ler. Então, eu tenho que contar a notícia de um jeito diferente, eu tenho que pensar em outras estratégias para me conectar com ele. Se ele é um eleitor que eu acho que ele escuta muito podcast, de repente, é uma estratégia você criar um podcast, porque ele gosta de ouvir quando ele está indo para o trabalho e voltando do trabalho, ele não tem tempo, tem preguiça de ficar lendo as coisas, então pode ser uma estratégia você criar um podcast. Ah, ele se informa só pelo WhatsApp, então você vai criar uma lista de transmissão. Você vai passar as suas informações, ele não gosta de rede social e tal, você vai passar as suas informações por uma lista de transmissão de WhatsApp para ele. Reflitam como é a forma que o eleitor que você quer atingir se informa e o que influencia as decisões dele. Aqui o que eu já falei também, a persona precisa ter nome, foto, idade e, se for importante, endereço. Se você é um vereador que trabalha com um bairro específico, você coloca lá também. E aqui painéis visuais disponíveis para toda a equipe. E é uma dica que realmente eu dou principalmente para quem tiver equipe trabalhando, porque às vezes a gente desenha a persona, ela está internalizada na gente. Mas a pessoa que você vai contratar para cuidar das suas redes sociais, não. Então, bota um papelzinho lá com o descritivo da persona para ajudar a pessoa que vai cuidar das suas redes sociais a não tirar o foco da sua persona. A Juliana está entendendo o que eu estou falando? E aí, você também cria uma narrativa linear, porque você sempre vai ter que falar com uma linguagem que seja adequada ao seu público. Acontece muito em rede social, a pessoa, às vezes mais de uma pessoa posta na rede social, então num dia ela fala super difícil, no outro dia ela fala super simples, e você não cria aquela sensação de que você está conversando com a mesma pessoa, fica uma coisa meio distópica. Então, a persona te ajuda a você ter essa linearidade no discurso. E como a rede social de vocês é uma rede social de um pré-candidato, provavelmente ela vai ser feita em primeira pessoa. Então, vai estar dizendo, eu fiz, eu falei, e nem sempre vai ser você quem está escrevendo. Então, dessa forma, você também garante que você tem um discurso mais alinhado à forma como você entende que é o correto se comunicar com o seu eleitor, tá? Eu vou voltar aqui só para falar mais uma coisa. Tem uma ferramenta no marketing que às vezes as pessoas fazem, mas isso é mais usado para marca, tá? De criar a persona também da marca. Como a marca fala, se ela é descolada, tipo, vai, Netflix, que fala super descolado nas redes sociais, se não é. Então, se vocês tiverem equipes trabalhando para vocês, pode ser relevante criar a persona do candidato, tá? Eu sou um candidato que fala de uma forma bem simples, ou eu sou um candidato que fala de uma forma um pouquinho mais sofisticada, eu uso gíria, eu não uso gíria, enfim, termos que são super usados, às vezes você tem formas de se colocar sem falar, oi, bom dia, pessoal, oi, olá, tudo bem? Ou, vocês viram tal... Qual vai ser a forma de se colocar? Então, se vocês tiverem equipes trabalhando na rede social de vocês, criem a persona do candidato também para ajudar eles a se orientarem na narrativa.